Pastagem perene. Veja como produzir as mudas para plantio e garantir assim pastos de qualidade e saúde aos animais. E tem também gastronomia. Conheça mais uma receita tradicional do litoral sul de Santa Catarina. Aprenda a preparar o biroló, um pãozinho à base de batata doce. E ainda, entomologia, a ciência que estuda os insetos. EPAGRE tem um dos mais importantes acervos do Brasil. São mais de 10 mil exemplares da fauna brasileira. Conheça esse valioso espaço. Olá, sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. Começamos o programa falando sobre pecuária leiteira. Uma das decisões mais importantes de quem produz leite é a escolha da pastagem. Afinal, a alimentação é o principal custo e impacta diretamente no rendimento da atividade. As pastagens perenes de verão têm sido a aposta dos produtores para aumentar a competitividade do negócio. É uma das principais estratégias do programa de pecuária da EPAGRE, que tem foco em sistemas sustentáveis de produção. Depois do inverno, é época de formar a pastagem perene e garantir, assim, alimento em quantidade e de qualidade aos animais. Se você está planejando plantar pasto, fique atento a alguns cuidados. O primeiro deles é escolher forrageiras recomendadas pela EPAGRE e adaptadas à sua região. Tudo isso nós vamos ver agora com o extensionista rural Elvio da Silva, que trabalha no município de Ceará, no oeste catarinense. No sistema de produção de leite à base de pasto, nós trabalhamos basicamente com pastagens perenes de verão. E essas pastagens perenes de verão, elas não se reproduzem por semente. Elas até produzem semente, mas a semente tem pouca viabilidade. Então a reprodução das pastagens perenes de verão, que a EPAGRE preconiza para esse sistema de produção de leite à base de pasto, ele se dá por propagação vegetativa. Então nós temos que fazer mudas, porque com sementes nós não conseguimos fazer. Então nós vamos demonstrar rapidamente aqui como fazer mudas de capim pioneiro e o BRS curumim. Uma das maneiras de fazer esse plantio é fazer direto lá no campo. Mas aí nós dependemos muito do clima. Se tiver um clima favorável, pode ser que a pega dessas mudas seja eficiente. Mas, como temos instabilidade de clima, muitas vezes é muito pequena a pega dessas mudas plantadas direto a campo. Então a gente criou essa estratégia de produzir as mudas em casa e num momento favorável, com clima favorável e bastante umidade, a gente leva essas mudas para o campo já enraizadas. Após 45 dias aproximadamente, dependendo das condições de temperatura também, nós teremos a muda pronta, já com folhas e principalmente com raízes. E aí, se nós plantarmos num momento favorável, a pega dessas mudas a campo vai ser bastante significativa. A gente tem visto aí acima de 90%. Enquanto quando planta direto no campo, a pega é muito menor, em torno de 30% a 40% apenas. São espécies perenes e elas têm esse hábito de formar uma cana. Então aqui é uma estrutura de reserva e também uma estrutura vegetativa, porque a cada nó tem uma gema vegetativa. Então essa estrutura aqui, que é de reserva, ela vai armazenar nutrientes e água num período inicial de brotação dessa planta. Então a gente usa como técnica, cortar em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros abaixo do nó. E com isso nós temos uma estrutura de reserva para garantir que a planta tenha nutrientes e água num primeiro momento. E nós também mantemos sempre o sentido, nós não podemos plantar a muda invertida, senão ela vai ter problema de germinação, de brotação. Então nós vamos fazer isso sempre cortando embaixo, e assim como a gente vai fazer várias, centenas, milhares de mudas, a gente tem sempre o sentido de plantar ela depois. Da mesma forma a gente procede com o capim curumim. Uma diferença entre o pioneiro e o curumim é a distância entre nós. Veja que no capim pioneiro tem mais de 10 centímetros entre nós, E no capim curumim, é uma característica dele, ele foi melhorado para isso, para diminuir essa distância entre nós. Cada nó vai gerar uma folha, então é um capim que tem muito mais produção de folhas,
Para produzir a muda, da mesma forma a gente faz, a cada gema vai virar uma muda. Às vezes são tão próximas as gemas que a gente usa duas, porque uma fica tão pequena que a gente tem dificuldade depois de colocar no canteiro. Preparadas as mudas, nós vamos organizar então um canteiro. Esse canteiro ele pode ser feito no chão, geralmente ele é feito no chão, né, com algumas ripas, uma lona furada no fundo e utiliza como substrato serragem de madeira ou pode ser também silagem, resto de silagem estragada que tenha na propriedade, que não vai ser utilizada mais para os animais, pode ser utilizada como substrato. O importante é que ele seja poroso e leve, porque depois que essas mudas estiverem prontas, é fácil de destacar uma muda da outra para levar a campo. Então vamos fazer uma camada aqui de 15 centímetros aproximadamente de serragem. É importante que ele seja feito com uma lona embaixo para proteção. Essa lona necessariamente precisa ser perfurada, porque não pode acumular muita água. O substrato ele tem que ser bem drenado, né? Por isso a gente usa a silagem. Não é a questão de nutrição da planta, é só para a sustentação dela pelo período que ela vai fazer a brotação e enraizamento até a gente levar para o campo. Preparado o canteiro, a gente faz então o plantio. Pode ser uma muda bem ao lado da outra e enterrado só o suficiente aqui deixar essa gema embaixo da serragem. Importante que ela vai emitir raízes e ela não vai passar da lona. Se fizer direto no chão, a raiz vai entrar no chão e depois na hora de tirar a muda, para levar a campo, ela vai estar presa lá, né? Então por isso que a gente também bota essa lona. Da mesma forma o curumim, pode ser uma bem ao lado da outra. Então, uma vez feito o plantio aqui nesse substrato, a gente vai molhar. Vai irrigar bem esse substrato aqui para deixar ele bem úmido. Não encharcar demais, por isso é importante ter a lona furada embaixo. E aí, dependendo das condições climáticas, a cada dia, a cada 2 dias, a gente vai fazer a irrigação desse canteiro. Após esse período, a muda vai estar pronta para ir a campo. Então, ela vai ter folhas e vai ter raízes. Então, a gente vai pegar e vai destacar muda por muda e vai levar a campo, cuidando sempre de condições climáticas favoráveis para o plantio. Um sistema simples, barato e eficiente de produção de mudas. Se ficou alguma dúvida ou quiserem mais esclarecimentos, por gentileza procurem os escritórios da Ipagre. Para esclarecer qualquer dúvida ou até mesmo para saber onde encontrar as mudas, procure a Ipagre do seu município. E daqui a pouco tem gastronomia, mais uma receita deliciosa típica do nosso estado. Fique com a gente, já voltamos. Seguimos com mais um prato típico do litoral sul de Santa Catarina. Na semana passada, você viu como é feito o preparo da bijagica, um bolo de mandioca e amendoim. Hoje, a dona Rosilda, uma agricultora e cozinheira de mão cheia, que comanda uma agroindústria de pães e biscoitos, vai te mostrar outra receita também muito tradicional. É o biroló, um pãozinho à base de batata doce. Confira! Agora nós vamos ao preparo do biroló, começando pelos ingredientes. A batata já cozida, aqui eu tenho meio quilo de batata cozida, 60 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 10 gramas de erva doce e 10 gramas de cravo moído, uma gema
e 300 gramas de farinha de trigo, que talvez não vai a tudo. Agora nós vamos preparar. O primeiro passo é descascar a batata que já está cozida. Eu vou dar uma piscadinha nela para ficar melhor de bater. Agora eu vou botar na batedeira e vou bater ela, só a batata por enquanto. Agora eu bati a batata doce, ela está toda batida. Agora eu só vou pôr os outros ingredientes. Estou colocando o açúcar, o sal, a erva doce e o cravo e a gema. E vou dar mais uma batidinha para misturar os produtos. Fica assim a consistência dela. Se a batata for muito aguada, ela vai ficar bem molinha daí, não vai ficar assim. Tem que ser procurado sempre uma batata mais enxuta. Agora eu vou pôr o trigo. O trigo eu vou pondo aos poucos, porque conforme a batata vai ser usado. Aqui tem 300 gramas, mas às vezes não se usa tudo. E essa batata é uma batata bem enxuta. Agora aqui tem que ir com a mão, não tem mais como mexer com a colher. Aqui ela já está pronta, ó. Ficou bem firme, né? Ó. E não foi o trigo tudo, sobrou bastante devido à batata ser bem enxuta. Agora eu vou modelar o biroló. Aí eu tiro dessa recipiente, coloco aqui. Eu vou modelar. Daí para modelar eu vou precisar botar farinha de trigo na bancada, porque senão ele vai pegar. Aí com uma colher eu venho, enrolo no trigo. Ele é bem simplesinho de fazer. Dou uma amassadinha aqui, fica tipo uma ferradurinha de cavalo, para quem conhece, né? E vou colocando na forma. Agora temos terminando de fazer. Terminar esse aqui para levar para o forno. Agora é só pôr no forno para assar. Em forno também de 250 graus. Por cerca de 40 minutos também. E o forno pré-aquecido. Agora ele já está assado depois de 40 minutos. Agora eu vou retirar do forno. E é só degustar. Agora já está tudo pronto, assado. Vamos degustar, a família e os amigos. No próximo bloco, vamos falar sobre entomologia. Você sabe o que essa ciência estuda? Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Aguarde um instante, já voltamos. Estudar os insetos pode revelar muitas informações importantes para a saúde do homem, dos animais, para o equilíbrio do meio ambiente. A entomologia é a ciência que analisa essas funções e interações dos insetos com a natureza. Você vai conhecer agora o Museu Entomológico da EPAGRE. Ele fica na Estação Experimental de Caçador e é o segundo maior de Santa Catarina, com mais de 10.000 exemplares. Entomologia.
uma especialidade que estuda os insetos e suas relações com o homem, as plantas, os animais e o meio ambiente. Uma ciência que analisa ainda características físicas, comportamentais e reprodutivas das espécies. Na agricultura, seus estudos são de grande relevância, pois a entomologia ajuda a identificar e entender quais insetos são considerados pragas ou quais são benéficos à produção agrícola. A EPAGRE tem o segundo maior museu entomológico de Santa Catarina. Ele fica na Estação Experimental de Caçador. Contempla mais de 10 mil exemplares de artrópodes da fauna brasileira. Em 2017, o espaço recebeu o reconhecimento do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, o que garantiu o selo oficial de museu registrado e certificado. Um acervo como este, ele é importante não somente para as pesquisas desenvolvidas na EPAGRE, mas também para o trabalho social e ambiental que nós desenvolvemos junto à comunidade. Nesse projeto que nós temos, que é o Conhecendo e Aprendendo sobre Biodiversidade, EPAGRE de Portas Abertas, que nós desenvolvemos já há alguns anos com a comunidade em geral, tem uma importância muito grande, pois nós explicamos aos visitantes a importância dos insetos na natureza, os insetos que são pragas, os que são benéficos, os que transmitem doenças e os que são importantes para a natureza e também para o homem. Cada vez mais conhecido, o Museu Entomológico da EPAGRE recebeu investimentos para ampliação, modernização e acessibilidade aos visitantes. Após o retorno dos eventos devido à pandemia de Covid, em novembro do ano passado, nós fizemos uma reabertura, uma reinauguração do nosso Museu Entomológico aqui de Caçador, que está em um novo espaço, onde as bancadas elas foram readequadas conforme os nossos visitantes principais, que são as crianças, em torno de 90% dos nossos visitantes são crianças, e também adaptamos as bancadas para cadeirantes. Nós temos uma média de visitas em torno de 100 visitantes por mês, e dependendo do ano nós recebemos mais de 1.000 pessoas no nosso Museu Entomológico. Desde o início do nosso projeto, desse trabalho que nós desenvolvemos com a comunidade, nós já recebemos em torno de 42 escolas do município de Caçador e em torno de 50 escolas da rede municipal, estadual e particulares do estado de Santa Catarina. Também recebemos estudantes de universidades, tanto de graduação como de pós-graduação, e também pesquisadores da área agrícola. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Outra coisa que é bem interessante nas aranhas, é difícil a gente diferenciar quem não é da área, o que é cabeça e o que é corpo. E claro, nós também acompanhamos um dia de visita no Museu Entomológico da EPAGRE. Dessa vez a estação recebeu um grupo de idosos que pela primeira vez conheceu e viu de pertinho uma coleção de insetos tão completa. Para mim, que nem para mim, a minha idade já, né, é um prazer conhecer isso aqui, porque eu sempre morava pertinho aí, mas nunca tive o prazer de conhecer, né. Daí agora, como estamos na terceira idade ali, tudo reunido, convidaram para fazer um passeio, digo, vamos lá, né. Coisa muito linda isso aí, gostei muito. Para mim foi uma surpresa, porque quando eu vim aqui não tinha conhecimento dessa parte. Eu gostei muito dos insetos. Meu pai era um grande curioso, porque ele era europeu, então ele era muito curioso, ele fazia a gente observar na natureza, e eu relembrei o meu tempo de infância, revendo as borboletas, alguns besouros, os outros insetos, abelhas, que ele falava muito. Então, voltei às minhas origens mesmo. A importância desses passeios para a terceira idade é muito relevante, uma vez que a maioria são avós e sempre tem aquela receitinha caseira, né? A nossa região ela é uma região que tem muitos insetos, muitos acidentes, e os idosos podem sim identificar, podem ajudar aí
utilizando um medicamento caseiro até a chegada do pronto-socorro. E esses passeios, eles socializam, além da informação, que a informação ela é válida em qualquer idade da vida da gente, né? Então eles ficaram muito felizes de poder conhecer o Museu Entomológico da Estação Experimental de Caçador. Eu acredito que a nossa relação com os idosos primeiro porque a experiência de vida que eles têm, tudo que eles já passaram, o contexto de família, vivência. Aí no dia de hoje a gente vem saindo de uma pandemia, de um período onde eles estiveram isolados, né, em casa. Então agora eles estão retomando, a gente viu muito dos nossos idosos ficando um pouquinho depressivos, angustiados. Então agora a gente está procurando fazer atividades onde eles vejam, consigam perceber a beleza da vida, a essência da vida, né? Então eu acredito que o passeio de hoje, vir conhecer um pouquinho mais desta empresa, a Epagre, tem muito a ver com isso, né? Porque é uma história, vida, que precisa ser cuidada já para as próximas gerações. Então eu acredito que é uma maneira de juntar, né? O que eles viveram, o que estão vivendo e já pensando nas próximas gerações. Isso é vida e é muito importante, né? E olha, para quem ficou interessado em fazer uma visita presencial no Museu da Epagre, é preciso fazer o agendamento. Entre em contato pelo e-mail janapereira@epagre.sc.gov.br ou pelo telefone DDD 49 3561 6813. E por hoje é isso. Agradecemos a sua companhia e a gente se vê na próxima semana. Nos acompanhe também nas redes sociais. Até lá!